Hashtag 048, estudando as profecias. Então depende exclusivamente de nós. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas se quisermos, certamente estaremos no meio deles. Qualquer um de nós poderá até chegar a ser um dos 24 anciãos. O Apocalipse é o cumprimento inseparável do Evangelho, para divertir a humanidade sobre a volta de Jesus. E agora Jesus está voltando. Bem-aventurado aqueles que têm ouvidos de ouvir. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, isto é, estavam de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Acerca deste assunto, dos 24 anciãos, quando São João, a respeito de certa igreja, neste livro do Apocalipse, diz: quem são eles e de onde vieram? Devem observar que estão vestidos de branco e têm na cabeça coroas de ouro, cada um deles. São sinais tanto de um conflito terminado, como de uma batalha ganha, símbolos de vitória anterior. Concluímos aqui que foram anteriormente participantes da grande luta cristã, que trilharam outrora em companhia de todos os santos, vindos da peregrinação terrena áspera que eles tiveram de enfrentar, mas venceram. Que para algum bom propósito, antecedendo a grande multidão dos salvos ou dos remidos, estão com suas vitórias coroadas no reino celeste. Isto é um esplendor, hein? Com efeito, claramente, dizem no Cântico de Louvor, com os 4 seres vivos, dirigem ao Cordeiro de Deus, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Este cântico é cantado antes de realizar-se qualquer dos acontecimentos preditos na profecia do próprio Cristo, nosso Senhor. Foi cantado para estabelecer o ato de que o Cordeiro de Deus é digno de tomar o livro e abrir os selos, visto o próprio já ter operado a redenção da humanidade. Não é, portanto, colocado assim por antecipação e com aplicação apenas para o futuro, mas expressa um fato absoluto, consumado na história daqueles que cantam. Está, portanto, uma classe de pessoas remidas deste mundo, deste planeta Terra, resgatadas, como todos hão de ser, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos e pelos inimigos invejosos, mas não deu só pelos amigos, também pelos inimigos. Até estes ele quer salvar, como até Judas ele procurou salvar, como até hoje continua salvando. Judas continua reencarnando aí, né, por misericórdia divina e de Jesus, para ter a oportunidade de se restabelecer moral e espiritualmente. Encontraremos em algum lugar mais alguma referência a esta classe de remidos? São Paulo se refere na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, quando escreve assim: pelo que vi, subindo do alto, ou ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. E a nota à margem diz: levou uma multidão de cativos. Retrocedendo aos acontecimentos relacionados com a crucificação e a ressurreição de Jesus, lembra: criaturas nos sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam
foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e muitos apareceram. Bom, vimos isto no Evangelho segundo Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. E se abriram os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estes são alguns dos que saíram dos sepulcros, ainda na altura da ressurreição do Cristo de Deus. Foram contados com a ilustre multidão que ele levou do cativeiro, do sombrio domínio da morte, quando subiu em triunfo ao céu. São Mateus registra a ressurreição, São Paulo a ascensão e São João os que vêm do céu realizando os sagrados deveres para o cumprimento, dos quais foram ressuscitados pelo poder de Deus. Entendam bem isso aqui, hein? Tem muita coisa aí para a gente refletir. Nesta interpretação, nós não estamos sós. John Wesley, teólogo inglês do século XVIII, fala nos seguintes termos dos 24 anciãos. Vestidos com vestes brancas, diz mais, que a sua coroa de ouro mostra que já terminaram sua carreira, já percorreram toda a via crucis do Cristo. Então ocuparam os seus lugares entre os cidadãos do cosmos. A atenção do estudioso é atraída particularmente para o fato de que o dizer de os 24 anciãos estão sentados sobre o trono. Esta passagem derrama luz sobre a expressão que encontramos no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9. Eu continuarei olhando até que foram postos nos tronos, figura tomada do costume oriental, de pôr esteiras ou divãs para os hóspedes distintos se sentarem. Supõe-se que estes 24 anciãos, que temos que ver, abre parênteses, a propósito, que está no capítulo 5, fecha parênteses, sejam assistentes do Cristo na sua obra de mediação do santuário celeste. Quanto à cena de luz descrita pelo profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, começou no lugar santíssimo, os tronos foram postos ali segundo o testemunho desta passagem. Queremos está bem explicado este ponto referente aos 24 anciãos. E as 7 lâmpadas de fogo. Nessas lâmpadas de fogo vemos um apropriado antitipo do castiçal de ouro do santuário típico, com suas 7 lâmpadas sempre a arder. Este castiçal estava colocado por ordem divina no primeiro compartimento do santuário terrestre. Ver livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 25, versículo 31 e 33, e no capítulo 26, versículo 35, e no capítulo 27, versículo 20. Eu não vou ler isso tudo aqui, senão o estudo vai ficar muito longo. Vocês podem pesquisar lá para ficarem dentro toda essa ideia que nós estamos estudando aqui agora. E agora São João nos diz que uma porta foi aberta no céu. Em um compartimento, assim, patenteado, vê o antitipo do castiçal do santuário da terra. Temos aí uma boa prova de que ele está a olhar exatamente para o primeiro compartimento do santuário celeste. Continuamos na próxima hashtag.